Estamos de volta, segundo bloco, segundo ano não, a gente tá no 12º ano, sei lá, Antenados. Na geral, acho que é o programa 1000, a gente leu aqui 1100 e não sei o que, já faz muito tempo que a gente tá aqui no Antenados, na geral, debatendo e ensinando você sobre vários temas. Hoje é sobre um pouco de finanças. Eu quero ouvir também o pastor André, que tá aqui do meu lado. André, eu não sou contra a prosperidade, não sou contra você adquirir bens, né, ter aquisições nessa terra, porque quando você trabalha... Acho que ninguém é. O cara que fala que ele tá mentindo. Quando você trabalha, quando você luta, quando você é uma pessoa inteligente, quando você é uma pessoa empreendedora, você com certeza vai conquistar espaço, né, em qualquer lugar. O problema é a gente colocar a nossa confiança nos nossos bens, na riqueza. A palavra de Deus ela vai nos orientar quanto a isso, porque as pessoas elas ficam ansiosas em conquistar, em ter, em obter, e por elas ficarem ansiosas, elas acabam se perdendo nesse universo de riqueza, de prosperidade, de crescimento que a gente vê hoje. Mas a palavra de Deus ela nos orienta de que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as outras necessidades nossas serão atendidas. A Bíblia ela sempre mostra o cuidado que temos que ter com essa questão de dinheiro, com essa questão de bens. Por exemplo, você vai para Timóteo, Paulo orientando a Timóteo, ele vai dizer assim, Timóteo, cuidado, porque vai chegar um tempo em que vão transformar a caridade em fonte de lucro, e fonte de lucro por quê? Por causa da cobiça, por causa do desejo de querer ter, de querer obter, de querer conseguir as coisas, quando que na realidade a nossa vida ela não consiste nas coisas que nós possuímos, nas coisas que nós temos, porque tudo que a gente conquistar aqui nessa terra vai ficar por aqui. Nada do que a gente formular, nada do que a gente fizer, nada do que a gente construir, nada do que a gente adquirir, nós vamos levar para o céu. Então, o problema todo é esse. Em que consiste a sua vida? Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus objetivos? Eu acredito no seguinte, o camarada, quando ele é abençoado por Deus, quando ele adquire alguns bens, quando ele cresce na sua profissão, cresce na sua carreira, ele tem que usar aquilo que ele conquistou, ele tem que usar aquilo que Deus deu a ele para o crescimento do reino. Porque a questão toda é o reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. E essas coisas, a Bíblia diz lá em Pedro, em 2 Pedro, que o céu e a terra estão sendo entesourados para o fogo. Então o que acontece? Tudo que está nesse plano aqui, nesse universo aqui, meu irmão, vai ser destruído. Então a nossa vida ela não pode consistir em aquisição de bens, em aquisição de tesouros. Nós vamos adquirir, sim. Você vai lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer lá, o rico e o pobre, ambos fez do Senhor. O Deus construiu, fez os dois, por causa da situação que nós vivemos, por causa do pecado, a queda trouxe prejuízo. Nisso. Jesus, no capítulo 6 de João, tentaram fazer de Jesus rei, porque ele multiplicou pão, ele alimentou a multidão, ele multiplicou peixe, e aí tentaram fazer dele rei. Quando tentaram fazer de Jesus rei, o que ele fez? Ele saiu do meio deles. Por quê? Porque o reino dele não consistia nessa terra. Então, a questão toda é essa. Onde está a nossa confiança? Em quem está a nossa confiança? Eu acredito que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas eu levanto também a pergunta, assim, não pode se apegar. Na prática, o que é se apegar para os bens? Porque assim, coisa boa a gente se acostuma fácil. É duro o cara ter um Porsche, eu não vou querer mais andar de ônibus ou de táxi, a gente se apega. Eu me lembro uma vez o presidente Lula, quando ele assumiu a presidência da primeira vez, fizeram uma entrevista com ele 3 dias depois. Ele falou assim, olha, passei 35 anos da minha vida trabalhando como torneiro mecânico com um macacão de chão de fábrica. E eu estou há 3 dias com esse paletó feito por um alfaiate. Ricardo Almeida fez ele com as minhas medidas, já estou acostumado. Ou seja, coisa boa a gente acostuma rápido. Não necessariamente a gente se apega a ela. Mas o que é ter o apego que... Aí a gente está falando que se torna um pecado. Se apegar às coisas, na prática é o quê? Elas vão distanciar a gente. Porque coisa boa, meu irmão, se o cara tem dinheiro, tem um carro importado, o cara vai comprar apego às coisas materiais? Não, porque André, o negócio é bom. Nós temos que ter bens materiais aqui na terra, porque também miséria é um espírito de demônio. Perfeito. E Deus não quer isso. Agora, tem que haver uma divisão. Qual é a divisão? A divisão que é casamento feliz lá para o céu. Lá no céu, não. Por que eu vou buscar casamento para o céu? Lá no céu não se casa nem se dá em casamento. Então tem que buscar um casamento feliz para o planeta Terra. Prosperidade lá para o céu? Não. Lá para o céu...
eu já vou ser um homem próspero. Diz que Deus vai fazer uma casa, o meu pedreiro vai ser o próprio Deus que vai fazer uma casa segundo o meu coração. É o que diz a Bíblia, vou preparar lugar. Se não fosse verdade, eu não teria dito. Ele falou assim, entendeu? Então, uma casa é aqui para a terra, bens materiais é aqui para a terra. Para o outro mundo, o que é? Santidade. Não é importante, não é a pessoa ter, é a pessoa ser. É a pessoa ser. Deus se interessa no que a pessoa é. Se ele é santo, se ele é fiel, se ele é uma pessoa, aí sim, é por outro lado. A gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a visão de reino, do reino de Deus, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não sou contra você ter bens. Agora, você colocou aqui pra gente, né? A pessoa, ela se acostuma, ela gosta, é fácil. Boa. Mas lindo. Esse é o problema. É aí que está o problema. De a gente acostumar e daqui a pouco começar aquela luta desenfreada para você manter o padrão. Para você manter o seu nível social, para você manter as suas posses. Então, esse que é o problema. O apóstolo Paulo ia dizer que sabia ter dificuldades e ter situações, né, de privilégio, de bonança, enfim. E o André falou uma coisa no início aqui, que eu me filiei ao pensamento dele, que se encontra em Mateus 10:16, né, que diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu acho interessante que esta dicção simples, no original grego, vem de akeraios, que significa sem mistura. Então, o grande problema hoje no evangelicalismo é misturar fé com factual. Ser rico, ter prosperidade é factual. Se você trabalhar, se você buscar, se você estudar, se você se aprimorar naquele talento, naquele dom, você vai prosperar. Isso é factual. Agora, a fé é uma coisa distinta. Eu costumo lembrar na minha igreja que eu fui treinado por uma senhora que ela morava lá no pico do Morro do Alemão. Era uma intercessora com a qual eu orava, buscando direções para o meu ministério. Ela morava num cômodo, com uma latinha que servia de sanitário para ela. Ela defecava naquela latinha. Comia feijão com farinha. E era uma mulher de oração, de busca, de intercessão. E muitas pessoas iam até ela buscar oração, buscar a unção de Deus e prosperavam. Eu dizia, como é que pode, né? Agora, aquela mulher nunca negou a fé pelas dificuldades que ela enfrentou, porque ela não misturava a fé com factual. Eu acho que isso é muito importante. Mas também tem um problema, tem pessoas que quando buscam a Deus prosperidade, que recebem, se afastam de Deus. Eles deviam entrar na casa de Deus, glorificando o nome do Senhor. Comprei um carro novo, comprei uma casa nova. Agora diz, não, agora tem que cuidar da minha casa que eu comprei. Agora não tenho tempo, porque eu estou saindo de carro toda semana. Não vou dar oferta disso, porque tem que pagar IPVA do carro que é caro, tá importado. Usa o dinheiro do dízimo. Olha, usa o dinheiro do dízimo como meio de prosperidade. Eu não tenho mais tempo para ajudar ninguém. Mas tá na Bíblia isso, né? Tudo errado. Esse é o motivo. Esse é o motivo da gente tomar cuidado com a questão do bem material. Eu não sou adepto da teoria da miséria e da pobreza, não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, vai acontecer o que aconteceu com Israel. Por que Israel sofreu? Israel sempre foi próspero, sempre foi abençoado. A Bíblia diz que dinheiro não é o problema, o amor ao dinheiro. O apego ao dinheiro. O que acontecia todas as vezes que Israel estava vivendo um momento de prosperidade, um momento de crescimento, um momento de abundância, um momento de alegria, se distanciavam de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. E pastor, assim, amar dinheiro é facinho, né? Exatamente. Não é muito difícil não amar dinheiro, crente. É porque, na verdade, isso está ligado realmente com o teste na nossa vida, né? Se nós temos aí, por exemplo, 2 filhos de Davi, né? Um biológico, que foi Salomão, que vamos dizer assim, esse teve muito dinheiro, né? E tem Jesus, que foi chamado filho de Davi pela linhagem, pela herança espiritual. Interessante, né? Jesus, ele manteve a simplicidade e terminou em vitória, em triunfo. E nós estamos ainda recebendo, até hoje, vamos continuar recebendo os frutos desse benefício. Agora, Salomão, como é que ele... O dinheiro atrai o quê? Atrai tudo, conforto... Quantas mulheres Salomão tinha? Mais de 500 mulheres. Tinha que ter dinheiro mesmo. Imagina para sustentar, para agradar. Tinha que ter dinheiro. Para agradar. E nós vimos que Salomão, né, nessa área, não quero entrar no mérito se ele foi salvo ou não, mas assim, ele não passou no teste. Ele adorou outros deuses. Exatamente. Então isso tem muito a ver realmente com o teste. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o seguinte: simplicidade é um negócio que você não tem como dizer. Você anda com alguém,
vai uma viagem, uma conferência, ou você faz uma caravana, você percebe se a pessoa é simples ou não. É uma coisa que você não tem como esconder. Então, eu acho que no meio do caminho, a gente é testado diariamente, a gente é testado quando nós recebemos esses níveis mais elevados de conforto. Peraí, pastor, e a gente tem que manter essa simplicidade. Só um minutinho. Eu acho que não existe um aparelho para medir a simplicidade. Não tem. Eu acho que tem até cursos, inclusive político hoje em dia, tem muito político fazendo esse curso. De simplicidade aí, de representação simples. De simplicidade. Pegar um papel no chão, dar bom dia aos funcionários, tudo. Mas isso não funciona. Mas fazem isso representando. Isso. A verdadeira simplicidade está dentro do homem, só Deus é que conhece, gente. É isso que eu estou falando. Existem 4 coisas que Deus não deixou o homem saber. Primeiro, o que o outro está pensando. Segundo, o dia da sua morte. Terceiro, quem é fiel, quem não é fiel, quem é joio, quem é trigo, quem é salvo, quem não é salvo. E a quarta coisa, o dia da vinda de Cristo. A quinta coisa eu estou dizendo agora, simplicidade. Quem é simples, quem é humilde, ninguém conhece, só Deus conhece. Não, mas gente. O que eu quis dizer é o seguinte... Eu já vi gente falando assim, desculpa. Não, mas você tem que ver características de homem simples. Tem, você tem que ver características de homem simples. Porque Deus fala com a gente, Deus fala com você, Deus dá a palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu vou discordar do colega pelo seguinte, a Bíblia diz que a árvore a gente conhece pelo fruto. Então você conhece uma pessoa que é simples, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus. Eu também entendo assim. Pelo fruto que ela produz, pela maneira como ela se porta, pela maneira como ela age. Então você percebe. Isso, é isso que eu estou dizendo, exatamente isso. Você não pode julgar. Né? Julgar, a gente não tem essa capacidade de julgar. Pode terminar, mas reconhecer a simplicidade, a gente tem como reconhecer. Né? Eu só quis dizer, só para terminar, foi isso. Por exemplo, você não tem como esconder o político, pode fazer um monte de curso. Se o senhor conviver com ele 2 dias, você vai dizer, esse cara não é simples. Você vai ver que é uma coisa mecânica, automática. Eu não sei, talvez porque a gente tem o Espírito Santo, a gente vai poder perceber, tem a revelação de Deus, mas é algo natural, porque a simplicidade e naturalidade são palavras que estão ligadas. Então, assim, não tem como você fazer um papel de simples e eu acho que a palavra simplicidade, ela resume tudo, é o meio do caminho. Mas, pastor, às vezes Jesus também falou sobre joio e trigo, é tudo igual. Entendeu? Joio e trigo. Não, eu entendo, mas convive. É só uma coisa escrita, tem outras coisas também escritas. Hoje em dia nós vemos sobre Jesus falando de pessoas que eram hipócritas. Hipócrita no teatro grego, era um rosto que se usava na frente. Mas você não percebe quando a pessoa é? Deus não mostra para o irmão? Não mostra, não. Mas às vezes mostra. Às vezes mostra. Assim, de longe não, mas se você convive, quando você convive com hipócrita, você consegue aquela pessoa que diante de você ela age de uma forma e quando ela está no natural dela, naquela zona de conforto dela, ela mostra quem ela é. A gente não pode Jesus de julgar longe viu, falou, aquele é hipócrita ali, orando alto, aquela mulher. De longe ele viu, né? André, mas simplicidade não tem nada a ver com bens materiais e conta bancária, isso que eu tô falando. Nem capacidade intelectual. Eu já vi várias vezes pastores declararem o seguinte, olha, Deus me usa porque eu só tenho o 1º grau. Deus me usa porque eu não estudei. Ué, então você que estudou não é usado por Deus, né? E existem aqueles que dizem, não, porque eu sou usado por Deus, porque eu tenho currículo, porque eu tenho doutorado, porque eu tenho isso, porque... Né? Então, quer dizer, a vaidade não está nisso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente fala. A vaidade e simplicidade não tem a ver com conta bancária, por isso que eu acho que é importante isso. Eu já vi gente que não ganha nem um salário mínimo, cada um jeito de comprar um tênisão de última e ficar andando num localzinho que não tem nem casa direito, mas tá andando com tênisão, e todo mundo, uau. É a mesma coisa de um cara rico comprar um carro importado e sair na frente todo mundo se achando. Não tem simplicidade, tendo dinheiro, não tendo. E mais interessante, isso só pra gente pensar aqui, que não tem muito o que debater, mas Jesus, ele meio que uma antítese de todo esse conceito, né? Até hoje os judeus estão esperando um Messias rico, rei, dono de tudo. Jesus não veio com nada disso. Por isso que às vezes você, mas calma aí, a gente está esperando um rei, vindo num trono de ouro. E ele não quero nada disso, não. Muito interessante isso. Vamos para o break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Até nada, volta já já.